O Lula foi à CNN com a mesma confiança de que foi na Globo quando teve aí como seu parceiro William Bonner. Até descondenou e inocentou ao vivo. Vamos ver se com o William da CNN vai ser mamão com açúcar, igual teve lá na Globo. Vamos lá. Chupa que a cana é doce, meu filho. Chupa que a cana é doce, meu filho. Tá bom então, cachaceiro. Então vamos puxar o fio e saber, em resumo, como foi a sabatina da CNN. Primeiro, Lula, mais uma vez, fez questão de demonstrar todo o seu desprezo que tem contra o agronegócio brasileiro, a nossa mola mestra da economia, e diz que conhece os irresponsáveis aí do agro, né? Se fazendo campanha está desse jeito, dizendo que vai controlar o agro, imagina depois que assumir, se o povo escolher realmente essa tragédia, que dá até asno. Vamos ver como que foi esse pedacinho de entrevista do Lula falando sobre o agro. Vamos lá. O problema deles com o atual presidente não é por um problema de financiamento, não. Porque ele sabe quantas viagens nós fizemos levando ele para poder melhorar a exportação. O problema deles conosco hoje é porque ele sabe que no governo do PT não vai ter desmatamento na Amazônia. O senhor considera o agro responsável pelo desmatamento? Eu conheço as pessoas irresponsáveis do agro. Porque no agro tem muita gente que sabe que necessita produzir, que tem que ter uma política de preservação ambiental, que tem que respeitar a questão, sabe, do clima, porque o mundo comercial vai cobrar do Brasil. Então você tem muita gente responsável que cuida do meio ambiente, que está tentando... O problema deles com... E aí, veja, o PT conseguiu ganhar uma liminar para diminuir o plantio de soja lá no Mato Grosso, sem estar no governo. Por isso que eu digo, o nosso agronegócio tem que acender um sinal de alerta, porque o PT voltando ao governo vai ser o caos para a indústria de alimentos. Quem hoje está gritando Lula livre, volta Lula, amanhã poderá chorar com um prato vazio na mesa. Eu não estou sendo alarmista aqui. Os sinais estão aí para que todo mundo veja. É complicado. Tá aí, ó. E foi da revista Oeste essa matéria falando sobre essa liminar que o PT entrou contra o nosso agronegócio. E algumas línguas até falam que isso foi para beneficiar o petista Blairo Maggi. Não sei. E na reportagem eu nem sei se realmente tem essa citação do Blairo Maggi. Mas o que contam é exatamente isso aí. E nós temos mais a respeito da sabatina aí do descondenado, que depois de tentar justificar o que houve com a Dilma por ocasião de seu impeachment, que foi um golpe, quando sofreu mais uma invertida, então, do entrevistador aí, do sabatinador, e ele começou a ficar vermelho e desconcertado. Vamos ouvir aí como que foi isso. É bem pequenininho o vídeo. Foi a destituição da presidente Dilma Rousseff, ocorreu dentro das leis e da Constituição brasileira. É possível, do ponto de vista histórico, chegar à interpretação que o senhor faz. Do ponto de vista jurídico, não. O que vem depois dela é muito pior. O que o senhor chama de golpe, que foi a destituição da presidente Dilma Rousseff, ocorreu dentro das leis e da Constituição brasileira. É possível, do ponto de vista histórico, chegar à interpretação que o senhor faz. Do ponto de vista jurídico, não. Isso tá bom, né? E o William Vac disse que o governo Lula passou de 3,5 seu superávit primário
para o déficit de menos 4,5% ao final do governo Dilma. Se deteriorou aí ainda no governo dele e sem nenhum problema que pudesse levar a ter piorado esse desempenho para o país. E que nenhum país que não esteja aí em guerra perdeu tanta renda como o Brasil perdeu nesse governo do PT, nesses 16 anos passados com o PT. E desconcertou o ex-presidiário aí que gaguejou e não teve como brigar com os números. O William Vac demonstrou até uma certa isenção aí, diferente do Bonner, que demonstrou ser um vassalo do Lula, ajudando. O Lula pegou até um monte de papéis aí na mesa, preparados pelo seu estrategista de campanha, mas não adiantou porque ele não encontrou resposta para contrastar ao que o jornalista William Vac jogou em sua cara. O governo do PT foi o maior desastre que se tem notícia neste país. E vamos ver como é que foi o vídeo dele. 15 e 16. Ou seja, a fórmula aparentemente não funcionou. O senhor vai insistir nela? Deixa eu te contar uma coisa. Basicamente foi esse o resumo. Deixa eu ver aqui. Peraí. Não tem problema você ter uma dívida se você tiver capacidade de fazer essa dívida para fazer investimento e não para fazer custeio. Deixa eu te falar, se eu não acreditasse nisso, eu não estava sendo candidato a presidente da República. Vamos ver o que aconteceu nesse período, logo depois que o senhor teve 2 mandatos, depois veio Dilma. Nós tivemos, como o senhor descreve, uma política voltada para criar superávites primários, ou seja, a capacidade de pagar, de criar o superávit sem considerar o pagamento de dívida. Isto foi se deteriorando já no seu 2º mandato. As propostas, são os números, eu não vou brigar com o IBGE. Mas me dê os números. Não, os números são. O senhor passou de 3,5% de superávit primário para um déficit de 4,5% ao final do governo Dilma. Não é verdade. Essa não é verdade. Ok, a gente checa. O que eu quero descrever, para lhe mostrar. O que eu quero descrever e a partir daí lhe perguntar é o seguinte. A ideia de que o Estado seria um grande indutor do crescimento através de volumosos investimentos e papel dos bancos públicos, essa ideia acabou no maior desastre econômico brasileiro do século. Nenhum país que não esteve em guerra perdeu tanta renda como o Brasil perdeu ali entre 2014, 15 e 16. Ou seja, a fórmula aparentemente não funcionou. O senhor vai... Basicamente é isso mesmo. Foi um desastre. Foi um desastre esses 16 anos do PT. Então, esse foi o resumo dessa sabatina na CNN. E não adianta brigar com os números. Essa é a realidade. Não precisa inventar, não precisa criar fake news contra Lula e o PT. A verdade simplesmente destrói esse ser e esse partido das trevas. E é isso mesmo. Agora, só resta chorar. Não é não, Lula? Então chora. Alô Brasil, é o capitão do povo que vai vencer de novo. Ele é de Deus, você pode confiar. Defende a família e não vai te enganar. É o capitão do povo que vai vencer de novo. Igual a ele nunca existiu. É a salvação do nosso Brasil.
teu próprio fé. É Ele quem defende a nação e tem nossa bandeira no seu coração. Ei, está em nossas mãos. Temos a chance de novo de cuidar do nosso povo e gritar: Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. É o capitão do povo que vai vencer de novo. Ele é de Deus, você pode confiar. Defende a família e não vai te enganar. É o capitão do povo que vai vencer de novo. Igual a ele nunca existiu. É a salvação, canta Brasil. É o capitão do povo que vai vencer de novo. Ele é de Deus, você pode confiar. Defende a família e não vai te enganar. É o capitão do povo